gente, sejam bem-vindos à nossa segunda parte, nossa segunda aula de nutrição de cães e gatos. Então, a gente vai continuar discutindo, a gente vai entrar um pouco mais nos nutrientes em si, para a gente dar continuidade na próxima aula, tá bom? A notícia boa é que nessa aula não vai ter conta, mas a notícia ruim é que tem muito conteúdo, então a gente precisa prosseguir para entender um pouco sobre os nutrientes, né? Discutindo também sobre as fases desses animais, enfim. Vamos dar sequência ao nosso curso de nutrição de pequenos animais, tá bom? Bom, vamos então já falando dos nossos idosos, né? Nossos animais idosos, cachorros e gatos já na sua alta idade, na sua idade de experiência, tá? Idade de velhice, né, de idoso, vai ser muito sugestiva a raça, né, o tamanho do animal. Então tem uma pequena diferenciação. Raças pequenas, né, então por exemplo, com 11 anos e meio já é possível considerar idoso. Um médio de 10 anos, raças grandes, 9 anos já está velho, né? Tem as raças gigantes com 7 anos e meio também já está idoso. E um gato, e os gatos normalmente a partir dos 12, mas gato já vi gato chegar a 18 facilmente, tá bom? Assim como os outros animais também, tá? Chegar a idoso não quer dizer que ele vai morrer, ele ainda pode ter toda a parte da vida idosa dele também, que esse animal ele só chegou numa idade que ele não está tão habilitado quanto ele era antes, basicamente é isso. E quando eu digo habilitado é que muitas vezes é nessa fase que esse animal vai desenvolver as benditas doenças, né? E vão ser diversas doenças que pode acometer um animal idoso, né? Isso vai ser um acúmulo do manejo dele lá atrás, do estilo de vida que ele tinha lá atrás. Ele chegou saudável nessa idade? Então, como foi a alimentação desse animal antes? Será que essa alimentação supriu tudo que ele precisava para ele chegar nessa fase de vida e continuar bem? Então, a alimentação entra desde aquela parte e agora a gente trabalha mais ainda com a alimentação. Então a gente vai ter diversas diferenças, tem alteração de mobilidade desse animal, a gente pode ter alterações imunológicas, exames laboratoriais alterados, né, diferenciados por causa da idade. O tecido desse animal fica muito diferente, né, a gente vai começar a ter problemas hematológicos talvez, né? E também a diminuição do sentido, então isso entra muito na parte alimentar, esse animal acaba perdendo um pouco dos sentidos, né, tanto visão quanto paladar, né? Então a gente vai ter que tomar um cuidado com isso, né? Além também de alguns distúrbios cognitivos, que é normal nessa idade. E aí também efeitos metabólicos. Seguinte, em cachorro, quando ele tá idoso, ele tem uma tendência a engordar muito facilmente. Então é muito fácil a gente encontrar um cachorrinho idoso gordinho, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com a obesidade desses animais. Então, a gente tem um acúmulo de gordura maior e uma perca de massa magra muito rápida, né, nesses animais idosos. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, com a ração que a gente está dando. E é por isso que tem uma ração específica para cada caso. É por isso que existe uma ração para idoso. Mas por quê? Será só porque da palatabilidade, porque é mais fácil de gestão? Sim, mas também porque tem os nutrientes no nível, né, necessário para essa fase de vida, que não vai fazer esse animal crescer, porque é muito fácil. Agora em gato, por exemplo, é ao contrário. Quando eles já estão idosos, a gordura cai, eles ficam magros. Então normalmente você vê esse animal emagrecendo, você vê mais pelanca nesse animal, né? Porque ele vai emagrecendo. A gente consegue pensar muito nisso quando a gente pensa nos grandes felinos. Pensa no tigre velho, pensa no leão velho. Eles costumam ficar mais magros, ficam feinhos, né? A gente fala, tadinhos. Mas é normal, é da idade mesmo, né? Que às vezes eles estão desnutridos e que vai perdendo, né? Mas a gente precisa controlar para que não corra muito a chegar a um nível que a gente perca o nível de score ideal desse animal, tá? Alterações no sistema gastrointestinal. Seguinte, cachorro não altera tanto essa relação, né, de alimentação e digestão, eles continuam até se alimentando bem quando chega nessa fase. Isso eu tô falando no modo geral, tá? Não tô dizendo se o animal tem algum problema e não tá se alimentando corretamente. Mas os gatos, sim. Os gatos, eles têm tendência a diminuir essa ingestão, né? É por isso que eu tô dizendo que os gatos acabam emagrecendo e os cachorros acabam engordando, né? Ele também diminui a secreção salivar e gástrica, então isso acaba atrapalhando ele um pouco, né? E aí, nos idosos, com certeza, a gente sempre vai estar atento
as condições dentárias desses animais, tá? Então, se esse animal, a gente não sabe a alimentação anterior, como é que estavam os tártaros, por exemplo, desse animal, porque quando chega a fase de idoso, aí você vê se todo o seu trabalho até essa fase foi bem feito, principalmente com a alimentação animal. Ele pode ter ficado bem o tempo todo comendo, mas quando chega na fase de idoso, uma hora o corpo cobra, né? Assim como a gente também. A gente come um monte de porcaria quando é jovem, etc. E é claro, quando a gente ficar mais velho, a gente vai assumir as responsabilidades, né? Às vezes a gente já assume antes mesmo do que a gente faz com o nosso próprio corpo e sucessivamente com o bicho, né? Então, em cachorro, principalmente, a gente precisa fazer o controle de refeições para evitar a obesidade. É o que eu disse, eu indico muito uma ração específica para essa fase, para a gente exatamente evitar a obesidade. Ser idoso, por exemplo, se ele for precisar passar por uma cirurgia, ser idoso já é um risco. Ser obeso, então, é 2 vezes mais risco do nível da gente pensar assim, às vezes não vale a pena fazer cirurgia, porque numa anestesia talvez esse animal não volte, né? Isso tudo porque a gente não teve um manejo correto, a gente não permitiu que a saúde desse animal estivesse numa hemostasia boa, por isso que a gente precisa ter o controle. Evitar mudanças em dietas e ambientes, né? Se esse animal já estava acostumado com tanto tempo, então fica complicado. Porém, né, como eu disse, às vezes a gente precisa mudar do adulto para o idoso, mas isso gradativamente, e sempre tem da mesma marca, também não é tão difícil. E ambientes em relação ao estresse também, isso também pode acabar fazendo com que o animal fique estressado, então a gente toma cuidado, ainda mais que o coraçãozinho desse bicho não esteja mais perfeito como estava antes. Facilitar o acesso de alimentação, às vezes os animais já estão cansados, então é muito mais fácil, às vezes as pessoas colocam em cima de sei lá o que, prendem sei lá o que para dar, às vezes até por enriquecimento ambiental, né, você colocar uma atividade ali na hora de comer, uns potes diferentes, mas quando ele tá idoso ele só quer comer, então a forma mais fácil de se apresentar a comida para ele melhor, assim como por exemplo se ele estiver com os dentes ou sem dentes danificados, né? Então a gente precisa fazer, por exemplo, uma papinha, como é que vai ser essa alimentação, alimentos moles, então a gente precisa trabalhar com isso. Exercícios regulares, né? Tá velho, mas não tá morto. Então a gente precisa permitir com que eles trabalhem bem o corpo para que todo o sistema fisiológico dele funcione, né? Então, eu tô falando de fisiologia porque fisiologia corre muito com a nutrição. Não adianta eu ficar só falando da nutrição, não vai fazer sentido. A gente tem muita diferença na função renal, a gente vai ter acúmulo de metabólicos como a ureia, por isso que a gente precisa. Por mais que, assim, de acordo com a idade, os cachorros eles vão necessitando menos de energia física. Por isso que quando a gente chega nessa fase idosa, já pega uma ração com menos densidade energética, né? Então a gente acaba, ele não precisa queimar toda essa caloria que ele está comendo porque a alimentação já veio reduzida. E aí a gente até pode trabalhar com suplementação, por exemplo, de antioxidantes. A gente tem os vitamina E, carotenoides, que vai auxiliar no sistema imune desses animais e vai ter o aumento de linfócito B, T, tá? O importante também é fazer o acompanhamento com o veterinário, a gente sempre tá fazendo um check-up nesse animal. Então oferecer lá, ele vai indicar alimentações com proteínas específicas para geriatras, a alimentação correta, atividade, né, regular, manutenção dentária, né, e vai te dar todas as dicas terapêuticas do manejo desse animal. Infelizmente, quando chega idoso, a gente acaba adotando medidas terapêuticas e profiláticas para que esse animal continue vivendo de uma forma saudável e boa. E agora a gente fala dos bichinhos gordinhos, ou gordões, na verdade, que são os obesos, né? E os cuidados que a gente tem que tomar. A desordem nutricional com mais frequências em cães e gatos é a obesidade, né? Obviamente, e atualmente é a maior desordem nutricional, então não tem como falar desse curso e não falar da obesidade, tá? São diversas coisas que predispõem à obesidade. Então, às vezes a raça do animal predispõe o animal a ficar mais gordo, às vezes genética, né? Então, familiares dele acabam atrapalhando um pouquinho aqui a situação saudável dele, a nutrição, a forma que esse animal é alimentado, castração, como eu disse, castrou é que nem homem quando casa, vai engordar.
sedentarismo, né, sem atividade, utilização também de alguns medicamentos pode favorecer com que esse animal engorde. E é claro, eu coloco o proprietário, porque o proprietário pode ser a maior culpa no meio disso, tá? De fornecer alimentação incorreta para esse animal e acabar engordando o bichinho. Fica fofinho, fica, o garfo é lindo, mas não é bom para ele, tá bom? Então, sem lasanha, pelo amor de Deus, tomar muito cuidado. Às vezes, se você tiver na dúvida do que alimentar o seu bicho, dá ração. Pronto, finalizou. Não precisa de mais nada. A ração supre o animal e tá ótimo. Por isso a gente precisa de uma nutrição balanceada. Ah, quer dar uma coisa natural? Então pega a alimentação natural e vamos trabalhar com isso. Que dá para fazer uma alimentação natural com a ração, mas a gente diminui a quantidade de ração para a gente trabalhar com a quantidade de alimentação natural. Ou seja, nutrição balanceada. Então, mais uma vez, nutrição adequada, atividade física. A gente balanceia isso, entendeu? Quanto de caloria eu preciso, quanto de quantidade, quanto de atividade eu tô fazendo para essas calorias ser queimadas. Então lembra lá das nossas contas de energia? Exatamente isso que a gente entra na questão. E a atividade física, ela vem nessa questão como uma solução. Ela é super importante para que a gente reverta esse quadro ou até evite de obesidade. Tem a queima de gordura, uma alimentação com mais fibra, né? Tudo isso fazendo um equilíbrio para ser uma forma de controle da obesidade, tá? Então, fatores de risco. Quando esse animal está obeso, a gente tem um desequilíbrio, né? E isso vai predispor o animal a diversas coisas, né? Então, esse animal pode acabar tendo problemas locomotivos, problemas endócrinos, cardíacos, a diabetes. Diabetes é bom, a gente conhece também muito bem a diabetes, tanto pra gente quanto pra eles. Não é uma doença legal. E é uma doença que fisiologicamente a gente até consegue evitar que aconteça. Então a gente tenta fazer uma nutrição correta. Esse animal também vai ficar predisposto a enfermidades de natureza infecciosa. O imune desse animal não vai estar mais perfeito. Então é o que eu disse, às vezes até em procedimento cirúrgico, além da anestesia, né? A gente não tem uma anestesia segura, até na cirurgia, por exemplo, uma infecção pode ocorrer a qualquer momento porque fica mais habilitado para que isso ocorra. Então, é por isso que é importante o controle de obesidade. Os fatores de risco são muitos. Tá? Um manejo nutricionais para cães e gatos obesos, primeiramente, a gente vai visar reduzir o peso do animal, né? O peso corporal desse animal. Tá? Então, a gente vai iniciar um manejo alimentar menos calórico e auxiliado ao exercício físico, né? Balancinha para dar tudo certo. Porém, a gente tem que também tomar cuidado. A gente tem que pegar todo o histórico desse animal, toda a anamnese. Por isso que é bom sempre estar acompanhado a um veterinário nessa questão. O endócrino, por exemplo, para que ajude na redução de peso desse animal. Tá? E principalmente a participação dos tutores. É eles. Fim. É eles que vão alimentar os bichos, é eles que vão decidir se vai fazer ou não. O cachorro não escolhe o que come. Você dá o gato também. Entendeu? Então ele tá ali esperando o humano deles oferecer a comida. Então vai dar participação do tutor. Tem tutor que não colabora. E assim, às vezes por afetivação, ele tá me olhando, olha a carinha. Eles fazem aquela carinha do gatinho de Shrek. Eles fazem mesmo, não são besta porque sabem que a gente dá. Então é normal que isso aconteça, infelizmente. Vai doer o coração, vai, mas vai ter que mudar a alimentação desse bicho. A gente precisa dessa parceria do tutor, porque é o melhor pro bicho, né? O veterinário vai chegar falando, tirando tudo do bicho, fazendo o bichinho tecnicamente sofrer por besteira, né, gente? Então a gente precisa que os tutores auxiliem nessa questão, porque vai depender absolutamente deles, né? Muitas vezes o veterinário passa toda a dieta, passa tudo bonitinho e depois fica, a dieta, ele passou um monte de coisa e não funcionou nada. Mas você seguiu o que o veterinário passou, então assim, né? Fica muito fácil botar a culpa lá em quem foi que detalhou. A gente faz isso com nutricionistas às vezes também, né? Mas a gente sabe que a gente acaba burlando muita coisa, né? Então, fazer um plano estratégico de nutricional, exercício, combinar com o tutor certinho, pra gente conseguir fazer um sucesso, né? A gente ter um sucesso nesse tratamento da obesidade.
Então, normalmente, quando a gente oferece uma ração nesse caso, vai ser uma ração com maior índice de proteína, menor índice de gordura, né? Restringir o lipídio e oferecer mais ômega. Na verdade, adequar a ração ômega 6,3 mais ou menos, 6,3. A gente restringe a quantidade de carboidrato, low carb, e aumenta a quantidade de fibra, L-carnitina, tá? Então, assim, todas essas ações para promover uma saúde para esse animal, tá? Então, vamos lá. Um cachorro muito magro, a gente vai ver toda a costela dele, nessa primeira imagem, toda a costela dele, a gente consegue ver as partes ósseas desse animal sem precisar fazer esforço. Então, esse animal tá caquético, tá magro demais, né? Então, o score corporal desse animal tá super baixo, tá? Esse animal está subalimentado, né? E tá no nível 1, tá? E outra coisa, não tem gordura palpável, você não consegue ter a palpação de uma gordura desse animal, tá? No 2, a gente até tem uma pouquinha diferencinha ali, porque ele tem mais massa muscular, então a gente só vê algumas partes dos ossos visíveis, tá? No 3, a mesma coisa, costelas, vértebras muito visíveis e pouco palpável a gordura, tá? Então a gente vê a parte de cintura, mas a gente consegue ver um formato um pouquinho melhor do animal, tá? Então a gente entende. Então, o que marca mais que a gente consegue ver é a cintura, fica bem visível essa magreza. O 5, que seria o ideal, não pulando o 4, é um animal um pouco mais magro, a gente consegue ver um pouquinho as costelas do 4. A gente vê assim, bem pouquinho mesmo, na verdade a gente palpa, a gente consegue palpar as costelas, né? Então, palpando, tá bom, né? A gente não pode ficar de longe já vendo a costela desse bicho, por isso que o 4 já entra no nível ideal. No 5, a mesma coisa, tá? A gente consegue palpar, a gente consegue visualizar de uma forma que nem a gente vê com esse animal magro, tá? Que a gente vê o abdômen retraído quando visto de lado, nessa lateral aqui, ó. Só apontar aqui pra vocês, aqui fica um abdômen bonitinho, a gente consegue ver essa subidinha aqui, ó, e a puxadinha da perna. Então esse abdômen fica retraído, então esse é o peso ideal desse animal. Agora quando a gente vai para 6, 7, a gente tem uma sobrealimentação, a gente palpa a costela e a gente sente uma leve camada de gordura por cima, uma leve camada de gordura por cima. A gente vê a cintura por cima, mas ela já não tá mais tão acentuada. Tipo aqui na 7, por exemplo, você já percebe, olha a diferença aqui do ideal à cintura e olha a cintura dessa aqui, a gente já perde um pouco da cintura, tá? Então a gente já tá acima do ideal. No 6 isso tá um pouquinho menor, mas ao mesmo tempo a gente já perde um pouco. No 7 aí, no caso, a gente consegue ver que já tá formando uma forma bola, digamos assim, né? Ele já perde as curvinhas do corpo dele. E outra coisa, já fica difícil de você sentir a camada, a costela, já tem uma camada de gordura ali nesse animal. Então já fica complicado de você sentir a costela do bicho. E aí, se a gente vai para 8, 9... Aí no caso da 9, a gente absolutamente não sente mais essas costelas. A gente vai ver depósito de gordura aqui, ó, pescoço bastante, ombro também, é tudo gordura, tá? Então isso já estamos num animal extremamente obeso, né? A gente consegue até perceber que o gato normalmente fica com essas pelanconas pra baixo, tá vendo? Eu não consigo colocar a luzinha aqui embaixo. Mas enfim, ele fica com essas pelancas embaixo, tá? Isso é característico do gato. Então assim, olha o bichinho, vê meio como tá a alimentação, porque isso vai ver como que tá a situação, porque isso vai influenciar na alimentação, né? A gente precisa que esse animal engorde, a gente precisa que esse animal emagreça, ou se ele continue ali, manutenção, bonitinho, perfeitinho. Agora eu entro para falar com vocês sobre algumas fases, né, da vida. Crescimento, né? Como é que funciona a alimentação ou o crescimento desses animais? Filhotes, né, nessa parte de crescimento para adulto, é onde acontece a maior necessidade de nutriente para o crescimento, e isso é bem óbvio, né? A gente também precisa para crescer, né? A gente fala, tem que comer bastante para crescer e ficar forte. É exatamente como os cães e gatos também, tá? Então a gente precisa suprir esses animais de nutrientes e de qualidade, tá? Então, principalmente, ração, quando é filhote, ofereça ração de filhote, porque essa ração vem com os nutrientes necessários, vem com o suporte ali na ração, ela vem com uma quantidade de cálcio, de vitaminas, de minerais muito adequado para a situação, para essa fase desse animal. Por isso que é importante pegar a ração específica,
tá? Às vezes a gente acaba pegando a adulta porque a filhote ela chega a ser um valor um pouquinho maior, mas assim, esse animal não vai ter a necessidade nutricional dele, então você acaba comendo mais do que o necessário, porque não sacia ele. Então a filhote pode ser um pouquinho mais cara, mas talvez controle melhor a ingestão, a quantidade de alimento que esse animal vai ingerir, tá? E tomar cuidado, alimentações de fácil digestão, não adianta dar aquela ração dura, como eu comentei, o dente dele é muito pequeno, o dente dele ainda não é lá as belezas do mundo. Então assim, alimentos pequenos, né? Que sejam fáceis dele mastigar. E filhote tem muita sede ao pote, ele quer engolir, engolir, engolir. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Até em relação ao cálcio, até os 6 meses, o mecanismo de absorção intestinal do cálcio, ele ainda está imaturo. Então por isso que a gente precisa tomar cuidado, né, com a falta do cálcio, né, a ossificação desse bicho. A gente tem que tomar cuidado para não ter prejuízo ósseo e não é indicado suplementar, né? Pegar um cálcio mesmo e suplementar a ração. Não, a gente tem que tomar ração já eficiente para isso, para que consiga ali atender todos os nutrientes necessários. Então, filhotes, realmente é muito normal a gente falar, deixa liberada a comida sim, deixa o animal se alimentar. Então, 3 a 4 refeições ao dia, isso até os 6 meses, tá? Claro que dependendo do animal, até chegar na fase adulta, vai mudando um pouco, mas o importante, na verdade, é você deixar 3 a 4 refeições até os 6 meses, depois dos 6 meses você já pode diminuir para 1 a 2, tá? Não tem problema. Mas até os 6 meses é bom, né, alimentar bem esse animal e, é claro, oferecer atividades, né, para esse animal já ter um hábito, né, de gasto energético, que não é muito difícil para um filhote, e também o sol, né, uma vitamina natural. A gente precisa que esse animal tenha um contato com isso. É só lembrar que é um animal, então basicamente faz parte da fisiologia de todos os animais necessitar de refeição, atividades e sol para uma vida saudável. Aí aqui só mais um adendo, né, como eu disse, um mecanismo de absorção intestinal controlada de cálcio, né, pra gente não ter um problema de pouca ou até muita. Proteínas são as fontes de energia desse animal, tá? Então, não é na gordura que a gente vai conseguir, sim, na proteína. A gente também tem que tomar cuidado em relação à gordura, que a gente diminui muito a gordura desse animal e expor muito esse animal à atividade. É um controle calórico, a proteína também é muito importante no desenvolvimento dos tecidos, então a gente precisa fornecer uma alimentação balanceada, então alimentar para atingir uma taxa de crescimento balanceada para a raça e não adicionar suplementos à dieta balanceada. Se a dieta é balanceada, ela simplesmente não precisa de suplementos. Às vezes a gente acaba querendo botar as coisas, a gente está acostumado com a gente a suplementar e colocar para esses bichos, não fazem tão bem, ainda mais filhotes. Agora então a gente fala das gestantes, né? Como funciona a alimentação e nutrição animal em uma gestação. Então basicamente, quando essa cadela está gestante, ela precisa de uma qualidade de alimentação muito boa. Então, com alta densidade de nutrientes, como proteínas, energia, ômega 3 e 6, né? Afinal, esse animal está gerando vidas, precisa suprir e alimentar todos esses filhotes que estão ali nela. Quando a gente trabalha com reprodução desses animais, principalmente para uma condição corpórea boa, a gente precisa que esse animal esteja num peso ideal, né? Porque, por exemplo, se ela estiver magra, ela não vai suprir as próprias necessidades, né? E não vai suprir os filhotes. Então a gente vai ter fetos leves, maior mortalidade desses filhotes. E na lactação também vai atrapalhar. Esse animal ela vai ficando magra, porque ela não foi suprida nem lá na gestação, entendeu? E quando a gente tem um animal obeso, por exemplo, é muito comum que a gente tenha problema no parto, que a gente vai ter fetos muito grandes, né? Essa alimentação muito pesada nesse bicho, vai pro filhote também, então o filhote vai ficando muito suprido e vai ter distorcia e a gente vai acabando numa cesárea, tá? Então, muitos animais obesos a gente acaba vendo que vai precisar de uma cesárea porque supriu demais também o filhote, né? Acho que as pessoas acabam não relacionando que o que ela tá comendo também vai dividir um pouquinho lá dentro, às vezes ela come por 30 e ela tem 10 filhotes lá dentro, tá bom? Tá. Então, o que a gente fala, na verdade, na hora de oferecer a comida,
é sempre oferecer pequenas quantidades diversas vezes. Então a gente oferece quantidades pequenas de ração diversas vezes. Então a gente toma um cuidado pro peso não exceder. O peso dela, do normal para a grávida, ela não pode passar de 10% a 25%. 25% aí seria o limite do peso ideal dela que ela tinha, tá bom? E após esse parto, é importante não passar de 5 a 10% do peso ideal, porque ela vai acabar também se alimentando bem por estar amamentando. Tá? Isso na cadela, no gato, ela não pode passar de um ganho de peso de 12 a 18%. Bom, agora a lactação. A fêmea ela precisa estar numa boa condição de nutrição para oferecer um leite rico de nutrientes. Isso é fisiológico, né? É bem básico. Tá? E ela tem uma densidade energética muito alta. Então, a gente acaba deixando várias refeições ou, né, consumo livre para que ela, né, esteja reabastecendo por tudo que ela passou e está passando, porque os animais estão sugando dela todo ali aquele nutriente. E a gente pode colocar alimentos com 20% assim maior de gordura para uma assim elevada atividade, um crescimento principalmente de gordura. Como eu disse, ela acaba perdendo um pouquinho de peso na hora da lactação, então a gente precisa suprir um pouquinho a caloria dessa cadelinha. Bom, agora eu falei das fases com vocês, vou entrar na parte de composição. Como é que a gente formula uma ração? A gente precisa de matérias-primas para fazer essa ração, tanto de cão quanto de gato. As principais, o que eu vou discutir com vocês aqui, eu não vou entrar tanto na parte química, digamos assim. Eu vou falar sobre proteínas, gorduras, as fibras, os carboidratos, os minerais, as vitaminas e um pouco dos aditivos, tá? Tem muitos outros ingredientes, tá? Mas, como eu disse, eu vou entrar mais na parte de nutrição real, assim, da nossa base de formular uma ração, tá bom? Então a gente vai discutindo isso mais à frente. Iniciando falando de energia, lembrando que energia não é nutriente, eu estou falando sobre ela por ela ser importante. Eu comentei lá no início que era uma energia, é nada menos do que uma energia bruta, uma quantidade de calor que é liberada de determinada amostra. Isso a gente fala que é energia, certo? Tá? E é ela que ajuda no desenvolvimento e funcionamento normal do organismo. Por isso que a gente vai falar aqui dela. Só que existem diversos tipos de energia, né? Então a gente tem energia bruta, energia digestível, energia metabólica, energia líquida, né? A gente tem, como eu disse, liberações desse tipo de energia. A gente tem energia de manutenção, energia produtiva, tá? E aí a gente precisa trabalhar lá, voltando lá a nossa conta, a energia do alimento, por isso que a gente faz aquela conta para saber o quanto, por exemplo, de caloria tem naquele alimento e a necessidade energética, de quanto o animal vai precisar e se a gente está fazendo o balanceamento correto. Tá? Então, a capacidade do alimento conseguir suprir as necessidades energéticas do animal vai depender dessa balança físico-química, tá? De quantidade de energia que esse animal necessita e gasta também. E o que influencia, a gente tem influência, na verdade, internas, né? A gente tem a questão gástrica desse animal, de como ele faz a absorção, de como faz todo o sistema fisiológico dele, até em relação a ingerir mais, vamos supor, se ele tá tendo ali uma chavinha de odor, de tá gostando ali dos aspectos do alimento, até a questão externa, né? Se esse alimento está sendo disponível para ele, né? O horário, quantidade, se está sendo correta, né? Às vezes no horário muito, muito quente, onde esse animal está desgastado, né? Outra coisa muito importante, para quem tem cachorro extremamente agitado, tomar muito cuidado com isso. Nunca alimente esse seu animal e deixe ele correr por lá. Isso causa distensão e é um grande problema digestivo e pode simplesmente levar o animal à morte, tá? Então, assim,
mantenho na hora de comer, esse animal precisa se manter calmo pra gente evitar, por exemplo, alguma distensão gástrica, que é super perigoso, tá bom? E a gente trabalha com a textura, composição do alimento e etc. Mas o importante é que esse animal, na hora de comer, recarregue suas energias para depois de um tempinho, sabe aquela história? Não pode pular na piscina depois de 1 hora. Então deixa esse animal descansar 20, 30 minutos, não pula, não brinca, para evitar que ocorra alguma digestão, digamos, errada nesse momento. Não é hora de gastar energia após a alimentação. Bom, agora a gente entra para falar nos nutrientes propriamente dito. Começando com o carboidrato, tá? Então assim, a gente pega um alimento, por exemplo, só colocar essa cadeia para vocês entenderem como a gente faz essa divisão desses alimentos. A gente pega um alimento, certo? A gente vai desidratar esse alimento, vamos colocar esse animal para aquecer. Então a gente vai ter uma perca de água desse alimento, vai retirar toda a umidade desse alimento. E a gente vai ter então a matéria seca. E é nessa matéria seca que nós vamos ter a proteína. Então quando a gente vê MS, é a matéria seca. Aí lembra que eu falei que energia sai lá da matéria orgânica, blá 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 blá? Exatamente, a energia ela vai sair desses materiais, tá? Porque a matéria seca vai se subdividir em matéria orgânica e matéria mineral. Na matéria orgânica, a gente vai encontrar então os carboidratos, as proteínas, os lipídios e as vitaminas. E lá na matéria mineral são os minerais, e a gente divide eles em macrominerais e microminerais. E a gente vai falar sobre isso durante essas aulas, sobre esses componentes, esses nutrientes. Tá? Então vamos lá. O carboidrato, qual é a função do carboidrato no sistema, né, fisiológico, não só de um animal quanto de uma pessoa, né? Ele primeiramente fornece energia, né? A gente tem a queima, né, de caloria e a gente consegue fornecer a energia. Estrutural porque ela dá, digamos, um formato, vou explicar melhor, reserva de energia também, né? Então, esse alimento é gordura, né? Então, muito fácil reservar essa energia. E a lactose também, que é importante, tá? Esses animais em natureza, a ingestão de carboidrato é muito baixa, né? Então, quando eles matam um animal para comer, esses animais têm mais proteína, né? Que é o que mantém eles mais fortes, digamos assim. E o carboidrato é pouco, não tem muito, né? Muito difícil achar um animal obeso, né? Na natureza. Então, é por isso que na natureza é muito baixa essa alimentação com carboidratos. E o que acontece também? No gato possui menor importância em ingestão de carboidrato, na verdade. Ele consegue a energia e supre energia muito mais fácil da proteína. E por eles serem extremamente carnívoros, gatos, eles não têm lá tanta suprimento energético para metabolizar, né, fazer ingestão de grandes quantidades de carboidratos. Enquanto o cachorro é mais fácil, né? Por serem onívoros, já terem esse contato com outros tipos de alimentação, fica mais fácil deles conseguirem sintetizar o carboidrato, porém também leva muito mais fácil a obesidade. Por isso que a gente também tem que ter um controle. E outra coisa também negativa sobre o carboidrato é que é um alimento que se ingere muito fácil, né? Digamos com um alimento mais saboroso, palatível, porém a saciedade é muito pouca, então você vai querer ingerir novamente. Até a gente, por exemplo, quando a gente come algo de massa, macarrão e etc, muita gente se sente, nossa, tô com fome logo depois, porque realmente carboidrato não é algo que enche a gente, né? Um miojo não encheu eu, exatamente, porque é carboidrato, a gente não tem lá tanta saciedade. Aí uma opção também é usar carboidratos complexos, tá? Porque eles possuem menos da metade calórica, tá, dos outros carboidratos, não carboidratos simples. Então a gente tem, por exemplo, o sorgo, a lentilha, a ervilha, a cevada. Esses todos são carboidratos melhores a serem fornecidos. A gente tem uma absorção de glicose mais lenta com eles. A gente vai ter um menor índice de liberação de insulina, né? Então a gente já previne um pouco aí em relação ao diabetes, que um carboidrato pode estar muito envolvido nos animais, no cão e no gato. Porque esse animal que se alimenta muito de carboidrato é muito comum ter
picos glicêmicos. Outra coisa é uma energia barata, né? Então, quando a gente coloca carboidrato, a gente poupa a utilização de proteína. Então, é por isso que nas rações a gente vai encontrar uma quantidade ali de carboidrato. Então, mas a gente precisa ver se seria um carboidrato complexo, né? A quantidade, se não está sendo muito calórico. Por isso que é importante saber o que a gente está oferecendo. Então, aí, novamente, estrutura e textura o alimento durante o processamento. O carboidrato facilita, né, a estrutura desse alimento. Por exemplo, a gente pensa num pão, numa massa, é muito mais fácil porque a gente está trabalhando com carboidrato. É a mesma coisa com ração, tá? Eles são estruturas mais fáceis de se compor, digamos assim, e processar. E ele auxilia, né, que tudo se junte e se forme um extrusado, por exemplo. Aí a gente tem alguns tipos de carboidrato, por exemplo, aí absorvível, a gente tem a glicose, que é fonte primária de vitamina E para câncer, e digeríveis, que é a lactose, que ela é mais tolerada por gato, tá? E também a gente fala um pouco sobre a sacarose e amido. Inclusive eu coloquei no outro slide o amido e a glicose, que eu vou falar um pouco sobre o amido e a glicose, que é um dos mais importantes também, carboidrato, porque é o que a gente tem um controle, né? Glicose e insulina, tá? E a sacarose, aí no caso, o amido também, que facilitam na palatabilidade, né? Dão um gostinho melhor para a ração, para o alimento. Então aqui eu separei um pouco para vocês de algumas classificações de carboidrato. A gente tem os monossacarídeos, os disacarídeos, polissacarídeos e trisacarídeos, tá? Eu não vou falar de cada um, porque senão vai ficar aqui muito tempo. Eu falei provavelmente de quase todos de nutrição de Silvestre, mas é porque eu adentrei bem nessa parte dos nutrientes em si, não de uma nutrição geral, tá? Que realmente não dá para falar de tudo. Mas aqui, por exemplo, a gente vem nas hexoses, que é glicose, frutose, galactose, manose, tá? Esses são os principais que a gente mais encontra em relação aos carboidratos. Temos todas as classificações de carboidrato. Então, quando vocês verem um desses nomes escritos, vocês sabem que está se tratando de um carboidrato, né? E é claro que cada um vai exercer uma função um pouquinho diferente no organismo. Focando aqui um pouquinho no amido, ele, como eu disse, ele facilita na questão estrutural, quando a gente vai fazer um extrusado, como a gente chama a ração é um alimento extrusado, né? Que é esse alimento mais duro, digamos assim, ele é um alimento extrusado, tá? Então, ele ajuda na estrutura dessa ração, de como ela ficar, o formato dela, por exemplo, digestibilidade e absorção. A gente tem energia, glicose, absorção por carboidratos após o processamento, né? Ele vai também na questão estrutural, forma, textura, dureza, a densidade, ele praticamente faz tudo, tá? E aí a palatabilidade, né? Ele vai ter esse gostinho diferenciado que atrai mesmo a alimentação. A gente sabe, né? A gente entende, pensa na batata, pensa na massa, são alimentos que atraem mesmo a gente para consumir. Então o amido, ele chega a estar 40 a 60% de matéria seca das rações secas, tá? A gente também tem as rações úmidas, tem diferentes tipos de rações também. Tá? Então, onde a gente consegue encontrar o carboidrato, que a gente pode achar pelo nome, por exemplo, na ração e os ingredientes, por exemplo. Então, na crera de arroz, no milho, no sorgo. O sorgo é esse marronzinho aí que parece uma florzinha, não sei o que ele realmente parece, mas o sorgo é esse marrom. O milheto é esse de cima, que parece um milhinho, parecido com o sorgo mais amarelo. O amido, né, mais conhecido, você também já viu algum amido na vida, provavelmente você já viu maisena, já comeu mingau, é feito com amido, né? Mas aí a gente acha também no arroz, na casca de soja, polpa de beterraba, cenoura desidratada, espinafre desidratado, semente de linhaça, que mais? Aveia, centeio, tudo isso a gente sabe que são alimentos ricos em carboidrato. E o cuidado, novamente, com o carboidrato é a obesidade em cães e gatos. Então é um alimento maravilhoso, mas tem que ser bem controlado. Bom, e aqui eu finalizo com vocês minha segunda aula desse curso. A gente vai para a terceira.
Espero que vocês tenham entendido até agora um pouquinho sobre a nutrição animal. Vamos dar continuidade aos nutrientes, para então a gente ir para a formulação, as metodologias, os métodos de formulação de ração que a gente pode conhecer. Enfim, espero poder estar contribuindo com o conhecimento para vocês, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula. E é isso. Tchau, tchau.